Título número 3. E o tema é as etapas de gravação. E o objetivo que você vai aprender aqui é como preparar essas etapas de gravação. A primeira etapa é a pré-produção. A pré-produção é aquele momento antes da claquete, que é a organização do roteiro, né? E esse é o sinal que vamos usar para roteiro. Então você prepara o texto, depois você lê e você segue o roteiro para poder sinalizar de acordo com o que está escrito. Então esse roteiro me ajuda a organizar melhor, é mais fácil o que eu vou dizer. Se eu não tiver um roteiro, eu posso me confundir, falar coisas aleatórias, inventar o assunto na hora e até fugir do assunto, me atrapalhar. Por isso é importante ter um roteiro para organizar melhor o que eu vou dizer, a sequência certa. É importante vocês organizarem um roteiro antes de gravar. Quando vocês começarem a gravar, é importante esse roteiro, vocês pensar qual é o tipo de vídeo que você vai executar. Observe alguns dos exemplos destacados por Moran, 1995. Ele explicou sobre vários tipos de vídeos que são positivos e negativos. Por exemplo, na apostila que vocês receberam tem uma tabela que eu explico um resumo sobre isso. O vídeo parece que a pessoa está enrolando, vai falando, olha, mas isso, olha, e vai enrolando. Isso é um prejuízo. Não é bom. O aluno vai vendo, está enrolando, ele desanima de assistir. Por outro lado, o ponto positivo de um vídeo é quando ele prende a atenção. O vídeo tem empatia, tem alguma coisa emocionante, ele consegue fazer com que o aluno prenda atenção. Um tema interessante, ele tem empatia, ele ajuda o aluno a prestar atenção. É um exemplo de uma estratégia de vídeo diferente do ponto negativo, que está enrolando. Esse parece que ele tem um impacto emocional, ele faz o aluno prestar atenção, ele se torna interessante para a sua aula. Por exemplo, então você escolhe um vídeo, e esse vídeo é ótimo, e você quer motivar os alunos a prestar atenção sobre um tema específico, sobre um problema, ou você quer incentivar eles a refletir, incentivar eles a discutir como resolver um problema social. É algo básico. Então esse vídeo, você não tem que fazer nada. Você só tem que apresentar para o aluno e mostrar para eles, eles vão assistir, vão discutir esse vídeo. Mas esse vídeo visual, ele causa uma influência que os alunos vão querer discutir. É uma discussão acalorada, mais interessante. Então esse vídeo, por exemplo, pessoas na rua brigando. Alguns vão xingar o outro, então esse vídeo você vai apresentar para os alunos e vai causar um impacto neles. Eles vão perceber e depois fica mais fácil trazer uma discussão. Olha, como que é violência? Qual que é a sua sugestão? O que você acha? Então você pode influenciar o aluno algo emocionante, algo interessante e distribuir e incentivar uma discussão sobre um problema social. Agora eu vou explicar sobre como é a estrutura do roteiro. Antes você já sabe qual o tipo de vídeo e depois você começa a preparar o roteiro. E depois você vai gravar seguindo esse roteiro que você já fez, ok? Eu vou explicar agora como é a estrutura do roteiro. Vou apresentar, por exemplo, quando você faz um roteiro. Na minha experiência já de muitos anos de roteiro, alguns pontos importantes. Por exemplo, quando você faz um roteiro para um vídeo, cada vídeo tem um tipo diferente. Se o roteiro é sobre uma prova, é um tipo diferente. Se o roteiro é sobre outro vídeo, outro tipo diferente, um roteiro diferente. Então eu vou aprendendo de vários tipos de roteiro e fazer uma adaptação para um roteiro mais fácil, adaptado para uma videoaula e apresentar o roteiro adaptado para videoaula, na minha experiência de muitos anos, ok? Vou apresentar para vocês e explicar qual estrutura que o roteiro precisa ter. Vamos ver, eu vou apresentar agora. Então, esse roteiro, vocês têm dois campos. O primeiro vai explicar como a parte técnica, quantos vídeos, qual é a resolução, a vestimenta e o tamanho, o número de FPS, qual a cor da vestimenta e essas informações. Então, tudo isso vai estar aqui na parte técnica. Você vai se preparar e seguir esse roteiro, tudo que ele está
escrito nesse roteiro e preparar tudo, todas essas dicas, e vai começar a gravar. Essa é a primeira parte, ok? E depois, na segunda parte, dali para frente, no texto, você vai ver, ler o texto e sinalizar. Então, isso está na segunda parte que eu vou explicar mais para frente. E aqui temos duas colunas. Nessa coluna de cena, você tem ali a cena 1, 2, 3, 4. Então você faz o vídeo, grava a primeira, a segunda e assim por diante. É mais fácil depois para o editor. Então se você já gravou a cena 1, ok. Cena 2, ok. 3, ok. A 4 ainda não. A 5, ok. E aí depois você volta para a cena 4, porque tem os números. Isso fica mais fácil para a organização do editor. Na outra coluna, você tem ali o texto, que você vai ler o texto, fazer a tradução e sinalizar. Isso explica o tipo que eu vou explicar mais para frente. Agora eu vou explicar sobre um outro quadro que temos ali, a abertura do texto. Isso significa o início. O que você vai ter na abertura? Ali tem o tema em português e é só isso, simplesmente. Se você tem alguma informação complementar, você coloca o texto principal e embaixo você coloca letras pequenas com algumas curiosidades, como a observação. É como se fosse algumas informações complementares. Você vai colocar aquela informação e colocar, por exemplo, legenda, ou uma imagem de fundo, ou uma cor de fundo. Então, aquelas informações aplicam-se ali ao editor. E o principal é o tema que ele tem que seguir. Depois, em outra linha, nós temos ali o nome. Por exemplo, o nome, você pode substituir o nome por, exemplo, Rodrigo. O nome, Rodrigo, a gente conclui que é quem vai fazer. Por exemplo, aqui no caso, eu que estou aqui sinalizando, fazendo a tradução desse vídeo. E abaixo, alguma observação complementar. Por exemplo, pode mandar mudar de vestimenta, ou o enquadramento, o tamanho, ou o tempo. Se ele tem que sinalizar com alguma informação mais calma, mais tranquila, mas isso não é obrigatório. É só se você quiser colocar esse detalhe como informação, como curiosidade. Então, nesse nome, por exemplo, Rodrigo. Rodrigo, ele tem um texto que ele vai sinalizar, vai ler e vai fazer a tradução sinalizada. E depois, em outro quadro, nós temos a imagem, que significa que você vai pegar uma outra imagem e inserir no seu vídeo. Só isso, é uma imagem estática que não vai ter a pessoa traduzindo, é só a imagem que você vai copiar e colar na tela, só isso. E abaixo você tem uma curiosidade, que são algumas informações de tempo, quanto tempo aquela imagem vai ficar na tela. 1, 2, 3, 4 segundos, depende, né? Até 5 segundos ou 10 segundos. E se você precisa complementar alguma outra informação, como uma legenda, uma outra informação, você vai colocar ali também. Abaixo nós temos um quadro sobre o texto. O texto, você conclui que é aquele texto que você vai copiar e colar aquele texto. Ele não tem tradução, ele vai aparecer um texto, o texto original, que ele vai ser inserido na tela, sem uma pessoa junto, é só apenas o texto. E depois nós temos outra informação que é sobre o vídeo. Aqui você conclui que você vai pegar um vídeo do YouTube ou um outro vídeo que você vai baixar e inserir na sua videoaula. Ele não tem a tradução, ele tem o vídeo pronto que já está lá e você vai inserir no seu vídeo, na sua produção. Abaixo ali, nós temos o próximo que é o som. Aqui podemos entender que você pega um som ou um áudio, alguém que fez alguma fala. Então ali tem as barras de som, né? Sabe aquelas barras de som, de áudio, que apenas vai colocar, ou então uma música,
ou alguma informação sonora que tem algum som. Mas e o aluno surdo? Aí sim, aí no caso você tem que colocar ali na curiosidade, avisando o editor que ele precisa fazer a legenda daquele vídeo. É uma informação visual. Então, se você tem alguns sons, então para o aluno surdo ele vai precisar da legenda para ele conseguir compreender e depois fazer as atividades seguindo aquele som que ele foi realizado. Então, ele fica ali registrado como uma curiosidade que naquele momento o editor precisa ouvir o áudio e escrever a legenda, né? O editor ouvinte vai registrar a legenda do que está sendo dito naquele áudio. O último ponto que nós temos aqui são os créditos finais. Então é depois, né, os nomes de quem participou, os responsáveis, a equipe de gravação e o nome de todo mundo que vai subir na tela naquele momento. É importante registrar para depois saber quem foi o responsável por organizar aquele material. Então, concluindo tudo que eu expliquei aqui, todos os exemplos, as estruturas de um roteiro, é uma coisa simples e básica, mais fácil para vocês se organizarem no seu roteiro. Quando vocês observarem o seu roteiro, as imagens, você vai buscar um vídeo externo, você vai colocar ali, né, o vídeo. Também você vai colocar sobre o tradutor, o nome do tradutor e as estratégias que vão te ajudar a melhorar a organização desse roteiro. Então, vimos sobre a pré-produção, sobre a produção, que é a hora do claquete, não é? E a hora que você inicia seus trabalhos, inicia a gravação, a tradução do seu material. Tudo que eu expliquei aqui, né, a hora da produção, você precisa ter um trabalho em equipe. Então, várias pessoas te ajudando a facilitar o seu trabalho. Se você vai fazer um trabalho sozinho, é bem difícil de usar. Você vai ter alguma dificuldade, você vai se cansar, você tem que abrir o computador, ver o vídeo, ver o texto, sinalizar, depois você está preocupado em dar o play e depois dar o pause. É um trabalho extra. Então, você é responsável também por fazer a edição, tudo dentro de uma pessoa só, é um trabalho bem pesado. Por isso que é importante para que a sua videoaula seja realizada em equipe. E depois um responsável de edição, um responsável pela gravação, outra pessoa responsável pelo roteiro e uma pessoa responsável somente pela tradução, para que o trabalho seja mais leve e todas as tarefas estejam divididas, cada um com a sua responsabilidade de trabalho. Então, a importância de um trabalho em equipe. Então, a produção, por isso que é importante esse trabalho junto com um supervisor. O que faria, né, o supervisor? Ele é responsável por avaliar o roteiro e ficar observando a tradução se está de acordo com o roteiro e deixa fluir. Se tem algo diferente do roteiro, ele levanta a mão e pede para gravar de novo. Então o trabalho fica mais fácil de acordo, seguindo o roteiro. Se uma pessoa sozinha para traduzir, sinalizar, ela lê o roteiro, ela vai gravar na sua mente e depois na hora de sinalizar, talvez ela pode esquecer, gravar alguma coisa errada. Por isso é importante esse trabalho em equipe para ajudar, para que torne um trabalho mais fácil, a gravação com uma melhor qualidade. Por isso é importante o trabalho em equipe, ok? Agora vamos falar sobre a pós-produção. É depois que você já gravou o seu material, na parte da edição, da publicação do seu material. O editor, é claro, antes, na produção, enquanto o material está sendo produzido, ele recebe para uma outra pessoa que é responsável pela edição. E lembra o roteiro que foi escrito?
eles têm que estar de acordo com o vídeo, passo a passo, seguindo certinho o roteiro. Se tiver algo faltando, ele vai avisar, ó, falta gravar, por exemplo, o número 6. Faltou um vídeo, todos estão prontos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ok. Mas faltou o número 6. Então ele vai avisar o grupo de tradução, faltou o número 6? Então tá, vamos gravar o número 6. Ele grava de novo o número 6, finaliza e entrega para o editor o número 6 que estava faltando e ele insere. Então o responsável pela edição vai fazer esse trabalho. Então o editor é importante que ela também seja o supervisor. Ele vai conferir e depois ele vai avaliar os vídeos, ver se está tudo certo e acompanha o roteiro. Ver se está tudo certo e depois ele segue para a publicação. É muito importante que vocês aprendam isso. E na hora da publicação, onde que ele vai publicar? Lembra que eu expliquei que antes eram feitos nos DVDs e a gente substituiu hoje pela internet, por exemplo, o YouTube. Eu expliquei que o foco no YouTube é bem interessante, porque o YouTube é bem fácil, é uma plataforma que você pode inserir gratuitamente, que ele tem tempo livre, não tem limite de tempo, e é uma boa estratégia. Todos colocam ali dentro do YouTube e vocês podem saber disso, que o YouTube também você pode criar um menu, isso mesmo. Tem ali períodos, por exemplo, você pode colocar o vídeo, subir o vídeo, colocar alguns na linha do tempo, sabe? Então você pode editar ali a linha do tempo, avançar para o próximo tópico. Isso torna mais fácil a visualização. E depois, com o link do YouTube, é bem rápido. Se você está com uma internet fraca, mas o YouTube mesmo assim funciona muito leve. Então o YouTube é uma boa dica para vocês. Então eu expliquei aqui, tomara que vocês possam aprender nessa disciplina. Tchau!